Item 22. Nós vamos calcular o valor de φ. Repara que φ, a unidade é watts por centímetro quadrado. Centímetro quadrado é uma área e watt é uma potência. Então, esse φ vai ser necessário para a gente calcular a dissipação de calor apresentada pelo núcleo, pelo transformador, pelo indutor, certo? Então, repara que eu estou perdendo watts por unidade de área. Então, está saindo calor da estrutura do indutor. φ é dado por aquela potência que a gente calculou, dissipada pelo núcleo, no núcleo, né? no indutor, é a soma do núcleo, perda do núcleo com cobre, dividido por AT. AT é como se fosse uma superfície que contém o indutor. É como se o indutor estivesse dentro de uma caixinha bem justa. Então, a área dessa caixinha bem justa é AT. E que a gente calcula, é fácil, é como se fosse a área de um paralelepípedo, né? Em que dentro desse paralelepípedo estivesse bem justo o indutor. Então, 54 centímetros quadrados. E a perda 0,462 watts. Então, watt por centímetro quadrado, fazendo essas contas, 8,56 miliwatts por centímetro quadrado. Ok? O item 23, a gente vai usar o φ calculado para saber quanto vai elevar a temperatura no indutor. TR, Temperature Rise, acréscimo de temperatura. Também do livro tem essa fórmula, em que esses parâmetros aqui são obtidos. Então, 450 vezes o φ, que é esse valor aqui, elevado a 0,826, dá um acréscimo de temperatura de 8,8 graus Celsius. Tá? Então, tem aproximadamente 9 graus Celsius na temperatura do... Eu botei aqui núcleo, mas basicamente é no indutor, porque a maior parte da potência está sendo produzida pelo enrolamento, tá? Tudo bem. O item 24, ele quer saber qual é o valor de pico da densidade do campo magnético, considerando todos os itens já calculados. Então, aqui vai entrar número de espiras, 32, o F, 1,43, o valor contínuo da corrente, mais a metade do valor alternado da corrente, 10/4, comprimento do gap, comprimento do médio de uma espira e μn. Substituindo está aqui, a gente chega a um valor de pico de 0,142 Tesla. Bom, isso aqui é para saber mais ou menos quão longe do joelho da curva BH se encontra
o nosso projeto. Ele começa a curva BH perto de 0,25 Tesla, então realmente está bem longe, ok? O item 25 trata da permeabilidade efetiva do núcleo do indutor. A permeabilidade efetiva tem essa fórmula também, onde essa permeabilidade aqui é a permeabilidade do material original, que é 1900, e a efetiva, depois que a gente acrescenta o gap, ela passou para 50,2, para 50, ok? É só uma informação. Agora vamos ver o fator KU. Item 26. KU calculado. KU é o fator de utilização da janela do núcleo. É quanto de cobre tem em relação à área da janela, window area. Aqui é o número de espiras novas, que é o 32. Aqui é a área do fio. E aqui é a área da janela. Então, o KU deu 0,22 ou 22% da janela é ocupada por cobre. Pode parecer um valor pequeno, mas não é não. Apenas 22% ocupado de cobre. Porque se você não tem uma máquina de enrolar a bobina, se você enrolar a bobina na mão, aproximadamente ocupa uns 40% no máximo. 40% é quem tem máquina e quem sabe enrolar. Você vê que você tem que deixar no enrolamento. Se não tem carretel, você tem que deixar um espaçamento entre a bobina e a parte que vai encostar no ferrite. Se você tem carretel, você não precisa deixar espaçamento, mas o próprio carretel já cria um espaçamento. Outra coisa, o fio tem a seção circular. Um ao lado do outro está ocupando um retângulo. Então, essa área daqui, que não fazem parte da seção transversal, também está sendo ocupada. Quando você bota um papel isolante para a segunda camada, também vai ter mais perdas. Então, 40% você consegue com a máquina e tendo uma prática de enrolar. 22%, vocês vão ver mais tarde, que para quem não tem prática não é muito pouco não. Okay? E aqui estão as características, os dados importantes do núcleo. 32 espiras, de fio 18 AWG, núcleo NE é núcleo E. Esse núcleo daqui tem o código 30, porque essa medida é 30, 15, porque essa medida é 15, e 14, porque a espessura é 14. Isso aqui é milímetros, tá? 3.500
IP6 é o material e o fabricante é o Thornton. Eu não tenho nenhuma ligação com essa empresa Thornton. A única ligação que eu tenho é que você consegue comprar esse núcleo no mercado nacional. Se você conseguir comprar um outro núcleo de outro fabricante no mercado nacional e que tenha as informações básicas do núcleo, então você pode fazer todo esse procedimento com esse outro núcleo, tá? E eu acrescento que esse Thornton não dá todas as informações úteis necessárias, não. Muitas informações você tem que garimpar. Mas é o que nós temos aqui. A espessura, o afastamento aqui é 0,65. Repara, milímetros. Repara que o LG é 0,13 centímetros, o que dá 1,3 milímetros. Mas por que eu usei a metade aqui? Porque o meu percurso magnético é esse e esse. Então aqui tem um gap e aqui tem outro gap. Então na realidade são dois gaps. Então, como tem dois gaps, eu tenho que botar metade desse espaçamento do gap. Então uma metade fica aqui, a outra metade fica aqui. Bom? Ok? Bom, aqui, depois que nós montarmos, nós vamos ter que verificar se o núcleo contém os valores que a gente deseja. Então, um exemplo, eu tenho uma fonte de 12 volts, jogo no indutor, vai passar uma corrente quando eu fechar essa chave, e aqui é V. Então, a tensão no indutor, quando a chave fechar, é VL, e a expressão é dada por L vezes ΔI, variação da corrente, dividido pela variação do período que aconteceu essa variação da corrente. Mas eu tenho aqui, eu tenho. Então eu quero o L, eu explicito o L, esse ΔT vem para o numerador e esse ΔI vem para o denominador. Está aqui a expressão. No meu caso, eu medi. Aqui está a medida, a corrente em amperes, deu 3,3. Aqui é uma reta. Essa figura, eu já mostrei a figura no osciloscópio que aconteceu. Até aqui não ocorreu a saturação do núcleo, então tá bom. Aqui eu tenho um período de 35 microsegundos. E aqui, quando a chave fechou, ficou sobre o indutor, ficaram 9,8 volts. Ok? Então eu tenho ΔV 9,8, que está aqui. ΔV é variação no indutor. VL, tensão no indutor. 9,8 volts. ΔT, 35 microsegundos, dividido pelo ΔI. Partiu do zero, chegou no 3,3 amperes, 3,3. Fazendo essas contas, eu cheguei a 104 microhenries. Mas por que eu não cheguei em 150? Bom, vários motivos. O principal foi esse daqui. L-gap. Se eu botasse 0,65 milímetros exatos, eu teria chegado a um valor. Eu teria chegado a um valor de indutor muito mais próximo.
Mas como é que eu fiz o gap? Eu juntei várias folhas de papel comum e colei tudo com com cola super bonder. Não importa, eu cheguei num valor bem próximo. Tá legal, sim. Alguma percentagem próxima, mas não importa, porque aí eu faço o ajuste fino. Mas o importante é que eu calculei e vou chegar no valor que eu quero em apenas uma alteração. O número de espiras desejado, é o que ainda não tenho, é igual ao número de espiras medidos, que é aquele N, índice N, número de espira novo, que multiplica a raiz da indutância desejada dividido pela indutância medida, que é essa. E a desejada é 150 microhenries. Aqui, o medido, o número de espiras medido, foram 32 espiras. Então, 32, 150 microhenries, 104 microhenries. Na realidade é 31. Na hora de enrolar, eu acabei botando 31. Então, número de espiras desejado, fazendo essa conta, 37 espiras. Então, com 37 espiras, eu chego à indutância com valor desejado. Finalmente, eu tenho L igual a 150 microhenries, número de espiras 37, fio 18 AWG, núcleo NE 30, 15, 14, 3500 IP6 da Thornton e o LG igual a 2 vezes 0,65, que na realidade é um valor que foi diferente do que aconteceu na teoria, a prática foi diferente e por isso eu tive que alterar o número de espiras. Então, está aqui. A referência que eu usei para fazer esses cálculos é o livro Transformer and Inductor Design Handbook. E o autor chama-se Coronel W.M.T. McLean, tá? Eu vou deixar esses dados na parte descritiva do vídeo. Usei também um manual, como o ferrite é da Thornton, eu usei o manual. Vocês podem baixar esse manual da Thornton na internet. Ou baixe o manual para vocês conseguirem o núcleo, tá? Então esse foi o cálculo do indutor baseado nesse livro daqui, em que você obteve todos os valores e bem próximos, tá? Esse 104 daqui foi devido à discrepância aqui que eu botei uma diferença aqui, uma distância aqui diferente. Deixa eu falar uma coisa sobre essa distância. Mais tarde, a gente vai ver numa determinada curva, que eu vou chamar de curva Hanna, que foi esse senhor de sobrenome Hanna, que apresentou para a gente em 1929. O que acontece é que nessa curva, a variação da distância aqui do gap é meio crítica. Então, se você calcular esse valor através dessa curva, você vê que se mover um pouquinho na curva, esse valor já muda. E esse valor muda. Entendeu? Por isso que a opção de chegar à espessura aqui é uma opção aproximada. Que depois você tem que fazer essa aproximação aqui. Você mede
e você recalcula o número de espiras, ok? Repara que passou de 31, no caso o projetado foi 32, mas eu enrolei 31 sem querer. Passaram de 31 espiras para 37. Se a gente procurar, se nós procurarmos o número de espira máximo, número de enrolamentos máximo possível no item 10, vamos chegar em 39. Então nós chegamos a 37. E vocês vão ver, eu vou mostrar a foto dessa bobina, vocês vão ver que está bem preenchido a área da janela para o enrolamento dos fios, ok? Bom, aqui está o resultado da medição do indutor calculado. Aquele que deu 104 microhenries e N 32 espiras, que na realidade eu enrolei 31 por engano, ok? Aqui está a subida da corrente linear de 0 até 3,3 amperes, o período medido 35 microsegundos e a tensão 5, 10, 12 volts menos essa tensão aqui. Então a tensão no indutor é daqui até aqui, 12 volts, ok? Essa daqui é uma foto do indutor. Repara que o meu gap para várias folhas de papel colada com super bonder, ok? E observa aqui o enrolamento que não cabe mais uma camada aqui. Olha aqui essa região aqui que não é utilizada. Aqui já está quase encostando. Então tem um monte de espaço aqui mal utilizado. Esses enrolamentos não ficaram um encostado no outro, né? E na hora de colar eu apertei com fita isolante até a cola endurecer. Endurece rápido. E o detalhe é que depois, para você acrescentar mais espiras aqui, não tinha muito espaço, então eu tive que reenrolar tudo novamente. E esse espaço que deveria ter sido mantido, não foi mantido. Então, na hora de fazer suas bobinas, não botem papel colado, não. Botem folhas de papel, aqueles papéis mais encorpados, né? E sem colar. E mantenham o núcleo bem alinhado e prensado para que a espessura das folhas de papel permaneça mesmo, porque se não permanecer, você altera o número de bobinas e não vai dar o valor da indutância que você projetou. Bem? O último vídeo, não sei se vai ser o último, mas o próximo vídeo eu vou falar sobre o aproveitamento do indutor em vários tipos de fontes. Até lá então.